Hoje nós vamos falar de um tema que é uma pergunta, uma indagação. De quem é a culpa? Estamos sempre querendo terceirizar as nossas culpas. Queremos sempre achar um culpado para tudo. A culpa nunca é nossa. O culpado foi fulano, o culpado foi cicrano, o culpado foi beltrano, foi ele que me fez errar, foi ela que me fez cair. Nunca assumimos as nossas culpas. E isso tem origem desde a Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9 a seguir, todas as tardes Deus visitava o casal, Adão e Eva. E numa dessas tardes Deus chama por Adão e ele responde ao Senhor dizendo que estava escondido porque ouviu a voz do Senhor e se escondeu porque estava nu e teve medo. Então Deus pergunta para ele: quem te falou que você estava nu? E então ele diz para Deus que a mulher que Deus havia lhe dado, ela comeu da maçã e deu para ele e ele comeu. Ou seja, ele estava culpando a sua esposa, a sua amada, estava culpando Eva. Ele falhou, ele caiu, ele fez o que não deveria fazer, mas naquele momento, quando indagado por Deus se ele havia comido do fruto da árvore proibido, ele disse que foi a mulher que Deus havia dado a ele. Como se aquela mulher fosse uma mulher imprestável, como se fosse uma mulher que não valesse nada. E naquele momento, para se safar, ele estava colocando a culpa sobre ela. Da mesma forma, Deus vai até a mulher e pergunta para a mulher o que foi que ela fez. E então a mulher responde para Deus e diz: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, sempre o culpado procura alguém para transferir a sua culpa, para transferir o seu erro. O erro e a culpa nunca é dele, sempre é de alguém. Mas nós não podemos agir desta forma, porque nós temos que assumir os nossos erros, nós temos que assumir as nossas próprias falhas, as nossas próprias culpas. A culpa é do governador, a culpa é do presidente, a culpa é do prefeito da cidade, a culpa é dos vereadores da cidade. A culpa nunca é de cada um que comete o seu erro e a sua falha. Sempre se procura achar um culpado. A culpa é do advogado que não me defendeu corretamente. A culpa é do delegado. A culpa é de A, a culpa é de B. Assim como Adão colocou a culpa na sua esposa, sempre alguém procura transferir o seu erro e a sua culpa para terceiros, quando não deveria agir desta forma. No livro de João, capítulo 9, versículo 1 e 2, diz o texto que a palavra do Senhor relata para todos nós que os discípulos perguntaram para Jesus acerca de um cego de nascença. E os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, quem foi que pecou? Foi ele mesmo ou foram os seus pais? Imagina que situação. É um estigma que os homens trazem de sempre procurar o culpado para alguma coisa. Como aquele homem poderia ser o culpado de nascer cego? Porventura, dentro do ventre da mãe, ele cometeu algo que isso veio acarretar na sua cegueira? Porque ele já nasceu cego? Desde o ventre ele já era cego? E como foram os seus pais? E então o Senhor responde para eles: nem ele e nem os seus pais, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele. E Deus também não está dizendo que foi Deus que o fez nascer cego para que depois Deus operasse um milagre, uma maravilha na vida daquele homem que era cego de nascença. Não, o que Deus estava dizendo é assim: não importa o porquê ele nasceu cego, qual foi o motivo dele ter nascido cego, o importante é que agora a glória de Deus vai se manifestar sobre a vida dele e ele vai voltar a enxergar e não vai mais ser cego.
E é sobre esse ponto de vista que nós temos que encarar a realidade dos nossos erros e das nossas falhas e deixarmos de cometer os erros, ou quando cometermos, assumirmos a nossa própria culpa, confessar o nosso erro, confessar a nossa falha. Em Provérbios 28, 13 e 14 diz que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessam e a deixam alcançam a misericórdia. Então, se porventura errarmos, devemos confessar os nossos erros, as nossas falhas, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não terceirize a culpa, assuma o seu erro, assuma a sua falha, assuma a sua culpa, peça perdão, se arrependa. Shalom Adonai.